Vida Digital, com Vini de Oliveira. Vini de Oliveira, boa tarde. Boa tarde, nossos ouvintes. Não estão com medo não, né, pessoal? Não, você veio para assustar ou para descomplicar? Diga aí. Não, para facilitar a vida de todo mundo. A gente tem que falar o que está acontecendo no mundo, né? Não, mas inseto robô... E por que não? Fogo, hein? E por que robô só pode ser que nem nos Jetsons, que tinha a Jenny, né? Como é que Tem que ser Rose. grande com forma humana, tentando ter pelo menos. E aí já é Blade Runner, né? Aí já é uma outra pegada, é um outro lado da coisa. Mas inseto robô é Black Mirror, total. Total, é. O que eu estava comentando com o pessoal na produção agora há pouco sobre isso, que tudo que tem no Black Mirror é ou uma realidade muito próxima ou já existe. Então não foi tirado nada do acaso. Óbvio que tem uma ficção ali, mas são tecnologias Às vezes está aumentado um pouquinho para cobrir todas as possibilidades, né? De determinada situação. Exato, mas não tem nada absurdo. Inventado. Não, nada absurdo, ou fora de lógica e coisas que não pode ser pensado. A gente está falando de uma série, tá, pessoal? É verdade, pessoal, talvez não acompanhe. Eu também não sou muito fã de séries, não, mas Black Mirror eu tive que assistir, porque faz parte do trabalho, né? É complicada aquela ali, viu? A gente fica impressionado com algumas coisas. Mas é bem interessante. E aí eu estava pesquisando algumas coisas e tinha algumas denúncias, eu vendo em alguns sites de tecnologia, algumas denúncias que o governo americano estava enviando drones minúsculos em áreas de tensão, como o Irã agora, essa tensão agora com relação a navios dos dois lados, e, enfim, e que estão enviando não só drones de mapeamento, enfim, drones minúsculos para fiscalizar pessoas. Então existia debates de que pode mandar um drone do tamanho de um inseto e lá, por exemplo, picar Carla e fazer um teste de DNA em Carla. Carla não. Carla, sim. Carla não. Jornalista famosa, e aí fazer um teste de DNA, por exemplo, e confirmar se você é você mesmo. E aí, de repente, poder fazer um mapeamento e mandar um míssil naquele local ali. Tecnologia é possível para isso. Tô entendendo. Então a gente vai... Então não é um tipo padrão de espionagem, né? Não é para gravar alguma imagem, alguma coisa, é para recolher material seu. Pode ser. Material genético. Pode ser. Eu estava mostrando uns vídeos ali pro pessoal agora há pouco, de, por exemplo, drones porque existe uma certa diferença aí, o pessoal deve estar pensando se isso é drone ou é um tipo de robô. O drone, ele precisa ter bateria. E esses robôs, alguns deles, eles nas asas já têm células fotovoltaicas, como se fossem nossos painéis de energia solar. Nossa! Então o que acontece? Eles ainda podem ficar menores quando nós tivermos tecnologia suficiente para termos o que a gente chama de nanobaterias. Baterias minúsculas, capazes de suprir a energia que ele precisa para ele trabalhar. Então esses robôs ainda vão ficar menores. Existem pesquisas, por exemplo, de robôs tão minúsculos que podem ir na corrente sanguínea. Né? Então, para tratar a doença, fazer avaliações. Há um certo tempo, era ficção científica. Não é mais. Não é mais. É totalmente possível. E, por exemplo, eu estava fazendo minhas pesquisas para a pauta de hoje. A Universidade de Oxford, por exemplo, lá tem uma startup chamada Animal Dynamic, que ela é acelerada, como nós dizemos no ambiente de empreendedorismo, pela Universidade de Oxford, e recebe aporte do Ministério da Defesa do Reino Unido. Já recebeu mais de 8 milhões de dólares, equivalente a 8 milhões de dólares, tem 44 funcionários. Então não são pequenas empresas, coisas de pessoas malucas, não. São projetos sérios, pensados realmente nesse sentido. Existem pesquisas na Califórnia, nos Estados Unidos, existem em Harvard, por exemplo. Os dois robôs mais famosos, um de Harvard é de 2013, por exemplo, ele tem 75 gramas, né? Então ele tem 2,5 centímetros o tamanho dele, e um outro da Universidade do Sul da Califórnia, ele tem 95 gramas e ele é do tamanho de uma moeda de R$1, mais ou menos. Então são realmente estruturas bem pequenas e que passariam desapercebidos. A não ser que você pare para realmente prestar atenção, que você vai ver que é estranho, mas realmente são bem pequenos e chamam bastante atenção. Onde a gente poderia aplicar esse tipo de... que eu ia perguntar. Exato, onde a gente pode aplicar? De Imagine um desastre natural, um tsunami, você não precisa ir até lá. Bomba, né? Já existem robôs que vão lá verificar se é bomba realmente, fazer a desativação, enfim, você poderia mandar isso lá. Sei lá, numa questão de uma tensão lá, onde tem polícia e pessoas lá represadas em algum lugar. Então, se mandarem um robô como esse para averiguar a situação.
Então, são possibilidades do bem, né, usos que poderiam nos ajudar, claramente, mas os nossos ouvintes ficarem bem atentos, com certeza são tecnologias que estão sendo utilizadas preferencialmente com uso militar. Certo. E aí o inseto robô já seria uma evolução do primeiro drone, né? Daquela primeira ideia que a gente conhece, que viu lá atrás e, enfim, é infinitamente mais evoluído falando em termos de tecnologia. Os drones atualmente, cara, além de ter uma autonomia muito maior e muito mais estabilidade, já são mais leves e por isso é que eles acabam se tornando, a autonomia dele de voo é muito maior e a qualidade das câmeras também que nós temos hoje em dia favorece muito esse tipo de tecnologia, né, de utilização. Então, tanto para fins militares, por exemplo, não precisa mais mandar um avião para fazer um mapeamento de um lugar, manda um drone. Semana passada o Irã falou que derrubou alguns drones americanos que estariam em área iraniana. É muito mais seguro do que mandar uma tropa até lá para fazer fiscalização, para fazer algum tipo de análise e avaliação. Então, óbvio que essa guerra tecnológica vai ser cada vez mais percebida. Os hackers, tantas discussões que nós escutamos sobre os hackers, grupos hackers chineses e russos, e a tecnologia na Rússia realmente sempre foi muito desenvolvida, principalmente nesse ambiente de redes. Então, o que acaba acontecendo? Esse pessoal tem um domínio muito grande, né? Uma das pautas que eu vou trazer provavelmente semana que vem é sobre o FaceApp, essa brincadeira que teve aí agora das pessoas ficarem mais velhas, e que é uma tecnologia... O FBI está na jogada. Exatamente. Então, a gente vai falar sobre isso semana que vem, porque existem denúncias que as informações estão sendo enviadas para a Rússia, né? Então, todo esse mapeamento das pessoas, que nós falamos aqui alguns meses atrás, a respeito do desafio dos 10 anos. Né? Sim. Então, está tudo conectado. Então, tão logo teve aquela brincadeira de como nós éramos 10 anos antes, agora já estamos ficando mais velhos, que é exatamente o que a gente conversou aqui na pauta. Então, essas tecnologias que estão ao nosso redor, que às vezes parecem brincadeira, mas não são. Elas têm finalidade clara, comercial ou militar. Como é que fica o debate ético aí nessa história toda? Especificamente na questão dos drones, tem muitos lugares que tem regra para usar drone de uma maneira geral. O cidadão comum, se Vini quiser usar um drone para filmar alguma coisa em algum determinado lugar, ele tem as regras que ele precisa seguir. E quando se parte para essas coisas mais, digamos assim, como é que fica o debate ético disso? Existe ou vale tudo? Olha, é muito complexo a gente chegar e determinar essas fronteiras, Carla, porque o que acaba acontecendo, no caso do drone, realmente existiria toda uma certificação, e uma das profissões do futuro, por exemplo, é você ser piloto de drone, né? Então, uma das profissões mais promissoras dos próximos tempos, porque o número de drones está cada vez maior e existe já toda uma preocupação aérea, a gente já noticia isso com uma certa frequência. Esse debate ético passa em várias áreas: clonagem, essa questão da robotização, inteligência artificial. Então tem várias questões aí que são bordas, que são ditas aí na ciência, que são muito tênues para ambos os lados. Então esses comitês de ética, eles se propõem a regulamentar e acompanhar esse tipo de coisa. Mas quem é que garante, já que a tecnologia está cada vez mais fácil de ter acesso, de você, de repente, com a impressora 3D, criar um dispositivo na sua casa, né? Existem pesquisas, por exemplo, com impressora 3D para você produzir, por exemplo, osso humano. Já existe tecnologia para isso hoje. Então, e olha que osso é um tecido que se regenera, que cresce, que morre, que vive. Então, são questões bem sensíveis que a ciência tem se deparado aí e que cada vez vai ficar mais difícil. O que alguns futuristas comentam é que só acontece desenvolvimento quando você está agindo em áreas que tem muita dificuldade de definição do que é certo e o que é errado. É exatamente aí onde surgem os novos negócios, unicórnios, que são bilionários. Então, até que ponto é positivo ou negativo o Uber? Até que ponto é positivo ou negativo um iFood, um Rappi? E essas questões aí são muito sensíveis, são bordas, como eles costumam colocar. Pois é, ontem a gente estava no quadro Mercado de Trabalho falando das profissões que vão desaparecer com a automação, não é?
e das que vão se modificar e das profissões do futuro. E aí um dos exemplos do nosso entrevistado foi o hacker, agora eu não me lembro o nome que ele usou, mas uma pessoa que ficaria responsável por manipular o embrião para que ele ficasse livre de qualquer tipo de doença, para que ele tivesse a cor dos olhos que os pais querem, o tom de pele, o tipo de cabelo, e aí ele chamou de hacker de engenharia genética, uma coisa por aí, né? E a gente ficou aqui pensando realmente nessa questão da ética, da discussão de até onde, né? Já existe tecnologia para isso é fato. Então, facilmente poderia ser modificado geneticamente um ser humano na sua concepção, e aí você dizer exatamente como é que você quer que ele fique. Então, ser fabricado, modificado lá o código, já é possível esse tipo de coisa. Realmente os comitês de ética que burlam isso. Mas quem pode garantir que num laboratório no interior de algum lugar do planeta já existe esse tipo de coisa? Então são questões que a gente não consegue ter controle total. Os governos não conseguem ter controle total disso tudo. E cada vez essa miniaturização dos componentes facilita muito isso. Porque hoje em dia você tem computadores que a gente chama de Arduino, são computadores minúsculos, em que você tem a capacidade total de um computador como outro qualquer. E você vai acoplando só o que você precisa. A gente usa isso para fazer um videogame, como também pode fazer sistemas complexos computacionais com esse tipo de equipamento. Então, como a gente tem falado aqui, 2019 tem sido um ano bem interessante do ponto de vista de conceitos que estão sendo discutidos aí, e o ano ainda não acabou, estamos ainda no mês 7. Divisor de águas, será? Eu acredito que muita coisa vão ser muitas referências que a gente vai ter de 2019 para o futuro, e muitas discussões interessantes já estão acontecendo e que vão ser bordas aí para o nosso futuro. Estamos presenciando a história. Estamos sim, a Indústria 4.0 está determinando isso agora. Vini de Oliveira, obrigada. Até mais. Obrigado, Carlos, nossos ouvintes todos, um forte abraço e vamos em frente.